Gostaria de contar a história de um jovem que participou do FSY. O nome dele é Júlio Gautama. Como bispo dele, desde que eu me tornei bispo, ele já era um jovem da Igreja de Jesus Cristo. E ele morava, a 50 quilômetros da capela, em Dumaville, Esmeraldas. Assim que eu me tornei bispo, a mãe dele me procurou e pediu ajuda para que eu pudesse estar auxiliando com esse rapaz que, na época de adolescente dele, apesar de muito novo, 14 anos, 13, 14 anos, idade de seminário, estava indo muito centro de Belo Horizonte, virava à noite e estava na idade muito jovem, já começando a se desorientar. E a mãe dele veio e me pediu ajuda para que eu pudesse auxiliá-la, dando algumas orientações com respeito ao Evangelho de Cristo para esse rapaz. E, coincidentemente, foi o ano em que teve o primeiro FSY aqui em nossa região. E eu desafiei esse rapaz, o seu irmão também aí, o Júlio, o irmão dele, Lucas, aí no FSY. E ele aceitou meio com ressalvas. Eu tive que correr atrás dele, falar com ele várias vezes para poder ir no FSY e conseguir enviar esse jovem pro FSY. O FSY, a gente aqui não tinha muita informação de como era essa atividade. Voltando, esses jovens, os jovens da ala Contagem 1, prestaram testemunho na ala, e o Júlio foi um desses que prestaram testemunho do FSY. Falou que lá mudou a vida dele. E ele teve um encontro com o Salvador. E eu pude testemunhar a mudança que teve na vida desse jovem. E apesar de morar 50 quilômetros de distância da capela, esse jovem, junto com o irmão dele, fizeram o seminário diário. Ele estudava lá na região dele, voltava para casa, pegava o ônibus, 1h30 de ônibus para poder vir. O seminário era às 19 horas. E eles tinham que descer a 1,5 km de distância da capela e iam andando até na capela. Praticamente não faltava as aulas do seminário. Depois pegava o ônibus, o seminário terminava às 8 horas e geralmente o ônibus deles passavam, era 9 horas, até 9h30. Eles chegavam em casa por volta de 11 horas da noite, e isso quando não perdia o ônibus não atrasava ou quebrava. E naquela região lá, os ônibus são aqueles canguiços, lembra até meus carros velhos. Uns canguiços de carro, de ônibus que direto quebra. Assalto e um monte de coisa. E esses jovens não faltavam. Esse jovem nunca recuou no testemunho que ele adquiriu no FSY. Nunca recuou do testemunho que ele ganhou naquele FSY. Agora ele acabou de voltar de missão. Em janeiro ele se casou, selou no templo. Foi até inspirado, foi antes da pandemia. Continua na luta, firme e forte.
e só de olhar para ele você vê a firmeza do testemunho dele. Gostaria de prestar meu testemunho para vocês, como um bispo da Igreja de Jesus Cristo São dos Últimos Dias, que o FSY é um programa inspirado do Senhor. Depende da preparação dos jovens que a gente faz com ele, para ele poder ir para essa atividade e lá ele ter um encontro com o Salvador. Um jovem que adquire um testemunho, ele nunca mais recua. E está colhendo já as bênçãos de ser tão fiel, tão dedicado ao testemunho que ele recebeu do Espírito Santo com respeito ao FSY. Sei que lá os jovens podem encontrar com o Salvador. Presto meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.